precisa do Espírito Santo te ajudando em suas fraquezas, que você precisa da presença do Senhor Jesus, que você só é justo por causa da cruz, por tudo aquilo que Ele fez na cruz, por nossas vidas. Nós precisamos do Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida. Eu quero que você ore comigo. Graça e paz para vocês que estão em casa, graça e paz para vocês que estão aqui. Deus abençoe a tua casa, o teu lar. Eu quero que você feche os seus olhos e fale com Deus. Clame pela presença do Senhor. Diga para o Senhor Jesus que você precisa, que você necessita da presença dEle em todos os momentos da sua vida e das palavras do Senhor. Peça luz para Ele, para que você não ande na escuridão. O Senhor Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Ele nos trouxe para o reino da luz, que é a palavra dEle. Amém? Senhor, eu te agradeço por este momento. Eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço por cada pessoa que está acompanhando esta live, pelas pessoas que estão aqui, Senhor, pelas pessoas, Senhor Deus, que estão assistindo em suas casas, pelas pessoas, Senhor Deus, que vão assistir ainda esta live. Eu acredito, Senhor Deus, aonde tem a sua presença, tem a bênção do Senhor. Aonde tem a palavra do Senhor, tem as provisões da tua palavra. Pai, alcance-nos com o teu amor. Alcance cada casa com o amor do Senhor. Alcança, Senhor Deus, com o favor do Senhor, Pai, cada lar. Toca-nos, ó Senhor, com a tua palavra. Traz luz, Senhor Deus. Traz luz, traz revelação que está no coração do Senhor, Pai. Porque nós não queremos apenas letra, mas nós queremos a vida do teu Espírito em nós. Nós queremos, Senhor Deus, a tua palavra revelada, Senhor. Nós queremos a luz da tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, andarmos na luz do Senhor. Que estejamos firmes, Pai, assim como Paulo diz em Efésios. Firmes, soldados, Pai. Firmes naquilo que a tua palavra nos diz que nós somos. Ensina, ó Senhor, a andarmos na tua luz, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo no nome do Senhor Jesus todos os homens, mulheres e crianças dessas famílias que estão acompanhando esta live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Microfone, por favor. Tá faltando aqui. Amém. Enquanto isso, quero começar essa live contando um testemunho para vocês, amém? Que é o testemunho da irmã Cláudia. Claudinha, se estiver assistindo aí, glória a Deus, tá? Dá um alô. Boa tarde, amém? Irmãs, irmãos. Boa tarde, paz seja convosco, amém, irmãos? Que bom estar aqui com as irmãs essa tarde, né? A porta fechada, mesmo que a noite. Glória a Deus, que bom estarmos aqui. Glória a Deus. Amém? Vou contar um testemunho da irmã Claudinha. Como é importante a gente receber a luz do Senhor, porque a luz, ela ilumina os nossos passos. Amém? E a palavra do Senhor também diz assim: na tua luz vemos a luz. E outro dia eu estava conversando com a Claudinha, um tempo atrás, e eu disse algo para ela. Ela me contou uma situação que aparentemente não tinha solução. E eu disse para ela assim: Claudinha, Deus vai abrir um caminho, porque Deus é assim, não é verdade?
Deixa eu olhar para as minhas irmãs que estão aqui. Deus é assim. Eu disse para ela, Deus vai abrir um caminho aonde não tem caminho. Porque nosso Deus é assim, não é verdade? Ele abre um caminho onde não tem caminho. Quando o povo de Israel chegou a um ponto que só tinha o mar abriu. Não é desse jeito? Então eu disse para ela, Claudinha, Deus vai abrir um caminho aonde não tem um caminho. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele sempre abre um caminho para nós aonde é uma situação complicada, aonde é uma situação que a gente não enxerga uma solução, mas Deus vê lá na frente. E Deus faz existir aquilo que não existe, por amor a nós mesmos. E ela falou que ela pegou aquela palavra para ela, que Deus abre um caminho aonde não tem um caminho. E hoje, logo cedo, ela me contou um testemunho que realmente Deus abriu um caminho naquela situação que para homens era uma situação complicada, era uma situação que não tinha uma solução, humanamente falando. Deus fez existir ali um caminho. Estou contando o testemunho da Claudinha. Claudinha, Deus te abençoe. Então, para você também que está numa situação que você não enxerga uma solução, Jesus é o caminho. E Ele sempre vai abrir um caminho para nós. Amém? Onde não tem caminho, Ele abre um caminho. Era uma luta nós. de muitos anos, né? Sim. A Claudinha falou. Que era uma luta de muitos luta anos. de muitos anos. E é importante, a fé faz isso aí, né, irmão? Por isso que é bom andar com Deus, né? Porque Deus, Ele faz o impossível, abre um caminho onde não tem, chama a existência as coisas que não existem. Deus abençoe, né? A irmã ficou muito maravilhada. É desse jeito mesmo, na tua luz vemos a luz. Às vezes você fala algo para uma pessoa, você nem assim está entendendo que Deus está trazendo luz para aquela pessoa. E ela recebeu a luz da palavra de Deus, ela pegou essa palavra, andou por essa palavra todos esses dias, até que Deus realmente abriu um caminho, deu uma solução. Amém? E hoje nós vamos falar sobre estar firmes na presença do Senhor. Nós vamos falar da armadura de Deus, peça por peça aqui da armadura de Deus. Então quero que você abra a palavra do Senhor em Efésios 6. Glória a Deus. E os irmãos vão mandando mesmo os pedidos de oração, Sim. né? Tá o Douglinhas aqui, a Dinalva. Glória a Deus, Deus abençoe a irmã Dinalva, Que bênção. Cláudia, Douglas. Louvado seja Deus. Irmã Dalvina lá da Bahia. Ô, irmã Irmã Dalvina, Dalvina, que saudade. que saudade, volta pra cá, viu? Amém. Queremos muito. Deus abençoe você, irmã Dalvina, uma bênção, viu? De longe aí da Bahia, né? Glória a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre a armadura de Deus, em estarmos firmes. E nós, cristãos, nós todos estamos sujeitos a ataques do inimigo, não é verdade? Todos nós. Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem tragar. Então o nosso inimigo está buscando alguém para tragar, alguém para derrotar. O inimigo fica realmente tentando nos atacar para nos derrotar. E nós vamos falar sobre a armadura de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, para a gente resistir os ataques do inimigo. Glória a Deus. Deixa eu só mandar um abraço, desculpe interromper. Pastora Márcia Bocelli, pastora, que honra, beijo, viu? pastora Márcia, Deus que honra. abençoe, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Paulo, nosso superintendente, a esposa. Louvado seja Deus. A irmã Rosângela também. Irmã Rosângela, um Glória a beijo. Deus. Deus abençoe. Então vamos lá, a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 10. Muito importante nesses dias andar com a armadura de Deus, Sim. né? Nesses dias tão perigosos, né, irmãos? Dias de, verdadeiramente, a gente tem que falar claramente, dias que a morte anda espreitando, né? Cada caminho, cada lugar. A palavra do Senhor diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra daquele que pode realizar todas as coisas, pode dizer, Ele é o meu refúgio. Nós temos escondido debaixo das asas do Senhor, e o Senhor tem nos guardado. Louvado seja Deus, né? Amém. Então, muito importante a armadura de Deus,
que será que é isso? E a aí, armadura né? de Deus é particular. Vamos ver como que é isso. Glória a Deus. Todo mundo tem que andar de armadura de Deus, Não todos os adianta- cristãos. Não dá para dividir o capacete, né? Não dá. Dá para dividir o cinturão. Eu tenho que andar com a minha armadura espiritual. As minhas filhas também, eu não posso por elas. É praticamente um salve-se quem puder, né? É particular. A Então, a salvação é armadura de particular. Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Isso que nós vamos falar hoje. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. De novo, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Então Paulo diz aqui em Efésios que para a gente poder resistir os ataques, nós devemos usar todas as peças da armadura de Deus e permanecermos firmes. E onde que eu devo permanecer firme? No que eu tenho que permanecer firme? Se a gente lê Efésios, é um livro maravilhoso. Existem várias posições aqui que nós temos que permanecer firmes. Nós não podemos sair desses lugares. Muitas coisas sobre nós, por exemplo, no capítulo 5 aqui de Efésios. Vamos ler aqui rapidinho. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Por exemplo, olha cada posição que nós temos que permanecer firmes. Imitadores de Deus, viver em amor, andar em amor. Esteja firme nessas coisas, nessas posições. Andando em amor, imitando a Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também... Deixa eu ver onde eu parei aqui, porque a letrinha é muito pequena, tá, gente? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, nem não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com ele dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então, se você lê Efésios aqui, você vai ver que Deus nos colocou em várias posições. Inclusive em Efésios está escrito que nós já estamos assentados em lugares espirituais, não é verdade? Em Cristo Jesus. Você vê que são verdades tão poderosas. Como é que anda sem se contaminar com
tudo isso que a gente leu aqui, né, no comecinho de Efésios 5, imoralidade, né? Sim, nós temos que nos manter firmes. Conversas maliciosas. Se você liga a Fora televisão dessas hoje, coisas. você liga a televisão hoje, como é que você vai, um minuto de televisão, já vem uma conversa indecente, já vem uma conversa imoral. Verdade. Então, e a palavra diz que nenhum dos que participam dessas coisas entrarão no reino. Se nós observarmos essa carta poderosa, nós precisamos andar muito mais vigilante, porque o diabo tem flechado até mesmo os crentes dentro de casa, porque no minuto que está desapercebido, você é flechado, seus filhos são flechados, né? Com essas coisas que a carta de Efésios fala tão poderosa, imoralidade, conversa, rir de piadinhas indecentes, né? Meu Deus, é tão sério, porque tudo isso, se nós formos participantes, a palavra diz, olha, a palavra ainda diz aqui, ó, que ninguém vos engane, de maneira nenhuma entrarão no reino. Então a gente não pode ter essas coisas na nossa vida. Então essas cartas de Paulo para ensino, irmãos, devem ser lidas por nós, e nós devemos prestar muita atenção, porque se tropeçarmos numa dessas coisas, o inimigo pode entrar na nossa casa e fazer um estrago muito grande, né? É verdade. Então tem que ter a armadura de Deus, né? Que a gente vai ver o que é hoje, mas também a gente tem que vigiar muito nesses dias, porque, irmão, vamos dizer a verdade, hoje é muito difícil. Qualquer canal que você liga tem conceitos imorais, linguagem moral. E se a gente for dizendo para tudo, é normal, quando a gente vê, a gente está amigo do mundo e nem sabe, né? Está contaminado com o mal. E a palavra fala que é muito perigoso isso, né? Mas vamos lá, desculpa. Então, nós temos que, Paulo está dizendo aqui, que nós temos que permanecer firmes. No que mais que nós devemos permanecermos firmes? Eu achei tão bonitinho um dia que a Rebeca pregou aqui, que ela falou sobre o que nós somos, a nossa identidade em Cristo Jesus. O inimigo sempre vai querer nos atacar também para roubar a nossa identidade. Sempre vai querer nos atacar. Eu aprendi até com a Gabriela estudou outro dia e ela falou na mesa do almoço. Ela falou: mamãe, eu estudei que o diabo, ele quis até roubar a identidade de Jesus. Foi algo que ela estudou. Que o inimigo, o diabo, quando foi tentar Jesus, ele dizia para Jesus: se és filho de Deus, então faça isso, faça aquilo, sabe? Então, na nossa vida, o inimigo sempre vai querer nos tirar da nossa posição, vai sempre querer nos atacar e roubar de nós até mesmo a nossa identidade. Com essas tentações. E se você essas filho coisas. de Deus, por que você ficou desempregado, né? Em Efésios aqui também, aí, né? Outra coisa que nós devemos ficar firmes. Em Efésios 1, versículo 3, está falando assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, na verdade, a nossa vida é assim. Nós somos abençoados com todas as bênçãos. Nós estamos assentados nos lugares Nós celestiais. estamos né? assentados também. É verdade, se nós estivermos alinhados com a palavra, irmãos, é uma grande verdade. O diabo não pode nos atingir, né? Verdade. Porque a gente está sentado no lugar de autoridade, né? Em No Cristo lugar de autoridade Jesus. mesmo. Isso é maravilhoso de entender, né? Em Cristo Muito Jesus. poderoso de entender. Mas não é por causa disso que a gente está falando. O diabo às vezes tenta, se você é filho de Deus, como é que você está desempregado, você está doente? Na verdade, a palavra diz que no mundo nós teríamos as aflições, mas Jesus venceu, nós vamos vencer. Na verdade, também, você né? tem que ser firme na verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Você tem que ser firme, porque o inimigo sempre vai te atacar. Sempre vai falar que você não é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, firmes, né? Naquilo que nós somos em Cristo Jesus. Porque o inimigo sempre vai mentir sobre nós. Amém? Por exemplo, tem gente que por causa de um insulto, às vezes, a pessoa já cai. Ela sai da posição dela. Perde a paz, né? Perde a paz. Às vezes por causa de um insulto. Mas ela sai da posição. É a técnica mais usada pelo diabo, tirar a nossa paz, né? Usar alguém, né? Porque o diabo não vai usar a parede, não vai usar o ventilador, né? Ele vai usar
aqueles que são fracos, aqueles que estão ao nosso redor, de repente, para nos atormentar, né? Satanás, ele sempre vai nos atacar com mentiras, com insultos. E sabe, se tirar nossa paz, rouba a nossa bênção também, né? Tirar nossa alegria, nos deixar pesado, as nossas bênçãos vão embora, a gente perde a bênção. E é muito importante isso que nós estamos falando, porque o inimigo sempre vai tentar tirar a nossa posição em Cristo Jesus. Ele sempre vai tentar roubar a nossa posição em Cristo Jesus. E se o inimigo consegue tirar a gente da posição que a palavra de Deus está falando que nós estamos, nós vamos deixar de crer. E é onde a gente deixa de crer que nós somos atacados. E aí tudo isso também, Tiago 1 fala assim, ó, é importante. Às vezes a gente fala, mas por que a gente está falando de tudo isso? Veja bem, Tiago 1 fala assim, que na ira do homem, até domingo a gente falou sobre, na ira do homem não opera o favor de Deus. Então muita gente que está na presença de Deus, está irado, está magoado, revoltado, e com esse coração, Deus não pode abençoar, porque na ira do homem não opera o favor de Deus. A tradução diz a justiça de Deus. E como é que Deus não pode abençoar uma pessoa que vive constantemente irado, revoltado? É preciso estar leve, é preciso estar livre em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor veio para nos libertar. Libertar do quê? Libertar de nós mesmos, desse jeito irado, revoltado, de andar pela carne, né? Andar no Espírito. Tem muito crente, por exemplo, que ficam atormentados por causa da salvação, às vezes. Sabia? Que o inimigo quer dizer, você perdeu a salvação. Não é assim. Se você faz alguma coisa, lógico que nós temos que andarmos firmes na palavra do Senhor, na posição onde o Senhor nos colocou, por exemplo. Mas existem crentes atormentados porque acham que toda hora Deus risca o nome deles no livro da vida. É verdade. Uma hora está salvo, outra hora Deus apagou, outra hora Deus escreveu. Existem, verdade, pessoas que ficam atormentadas por causa disso. Mas olha o que diz aqui em Efésios 2. Leia Efésios, estuda Efésios na sua casa. Efésios 2 está escrito assim, ó, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A gente tem que andar assim em santidade, mas nós não podemos achar que por causa das nossas obras nós seremos salvos e nós não devemos nos gloriar dessas coisas. A salvação é de graça, né? É de graça. Pela fé, é pela graça. A palavra diz assim, quem quiser ser salvo, lógico, tem que reconhecer que é pecador, confessar o pecado, né? E a palavra diz assim, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e crer no teu coração, será salvo, né? É simples assim. Mas aí manter-se salvo, porque eu acredito que você pode perder a salvação também, porque a palavra também diz assim, aquele versículo pesadíssimo, que lembra onde mas diz assim, o cão volta ao seu vômito. Quer dizer, se Jesus libertou desta vida antiga de pecado, nós não podemos voltar a ser da maneira que era, senão a validade da vida nova se perde, né? Quem roubava, o cara crente, mas de vez em quando ele dá uma roubadinha, aí ele volta às velhas obras. Então, se a gente foi transformado, nós precisamos nos manter na vida nova, né? Mas salvação é de graça. Você não paga, você não faz nada. Você não sobe monte, não jejua, não ora para receber a salvação. Você recebe porque você crê que Jesus é o Senhor. E aí você é salvo, né? Verdade. Tem que viver uma vida nova. Verdade. E é isso que nós estamos falando. Depois que você é salvo e eu também, né, irmão? Nós somos salvos. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, porque o diabo vai tentar nos atingir de qualquer maneira para nós perdermos as nossas bênçãos, nossas vitórias e, quem sabe até no nível, perder até nossa salvação, voltar às velhas obras, viver do jeito antigo, né? E é por isso que nós estamos falando hoje, de nos mantermos firmes na nossa posição. Mas muitas pessoas perguntam, mas peraí, eu já não nasci salvo. Todo mundo nasce, cresce, morre e vai para o céu. A palavra diz que não é assim, né? Isso é uma coisa muito grosseira, a maneira de pensar, porque a salvação é algo que precisa ser conquistada mesmo, no sentido de você aceitar Jesus como Senhor, viver uma vida nova, né? A salvação. Então, as pessoas não nascem salvas, elas precisam ter um encontro com Jesus e decidir Jesus e seguir uma vida. Tanto que Jesus diz assim, ó, eu sou a porta, quem entrar por mim, né, será salvo. Quem não entrar por essa porta, infelizmente, não vai ser salvo.
Aí vão vir milhões de filosofias, ideias, dizer, não, mas isso é o que os cristãos dizem, que a Bíblia diz. E a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Para conversar de fé, você vai começar por esse princípio. Você crê que a palavra de Deus é verdade? Então, se você crê, é o que diz a palavra de Deus, né? Quem não crê que a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus, e que existe um plano de salvação, a palavra diz que infelizmente já está condenado, né? Não porque Deus é mau, porque as pessoas não aceitaram a porta que Deus abriu para elas, que é Jesus, né? Desculpa, pode ir. Não, imagina. Então, em Efésios 6, versículo 14, diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Glória a Deus. Vamos falar do cinto da verdade? Quem ouve essa palavra assim, poxa, eu preciso sempre A palavra é a verdade. Falar a verdade. Não, sim. É porque os mentirosos também não entraram no reino de Deus. Mas as pessoas pensam simplesmente, é porque, então eu nunca mais vou mentir, né? Para vestir esse cinturão da verdade, é isso? Então, o cinto da verdade Mas aí o explica. é a verdade que nós recebemos da palavra de Deus. Sim. Não é verdade? É a verdade da salvação, que só o Senhor Jesus é que salva. São as verdades, São as verdades da palavra. relacionadas à palavra de Deus, né? Sim, da palavra de Deus. Lógico que também A verdade da cruz. nesse sentido, que depois que você conhece o Senhor, a gente sabe que o diabo é o pai da mentira. Não devemos mentir, né? Eu já ouvi uma frase ridícula, que não existe uma mentirinha santa. Como é que existe uma mentirinha santa? Não existe. Sendo que a mentira é do diabo, né? Então, mas nesse sentido da palavra, fala o cinturão, fala no sentido da verdade, que é a palavra de Deus, é o conceito da palavra de Deus, é a ideologia da palavra de Deus, é a filosofia da palavra de Deus. Sim, o essa cinto. verdade. Então, o cinto que está falando aqui, o cinto, né, da verdade, não serve só para segurar a calça. Mas Paulo faz uma analogia com o soldado romano. Não servia o cinto só para segurar a calça, mas também para colocar a espada deles. E então é o cinto da para sustentar verdade. As armas, né, da defesa. E a verdade é a palavra. Amém? Então a gente tem que estar firme nas verdades da palavra de Deus. E hoje em dia, irmãos, até a gente está aqui, estava falando, eu vi uma notícia, me deixou chocado, verdadeiramente. Existem siglas que elas definem o tempo na humanidade, por exemplo, antes de Cristo, depois de Cristo. Não sei se vocês ouviram isso, que agora eles estão querendo mudar, né, com uma desculpinha muito ruim. Não é mais antes de Cristo, mas agora esse era comum, já não é mais AC, que era antes de Cristo, o ano do nosso Senhor, porque é o calendário, né, gregoriano, que acompanha a humanidade há tantos séculos. Agora, nas ideologias, que Deus não é mais o Senhor, e não há Cristo, e o cristianismo não é universal, Deus não é o dono do mundo, vamos dizer assim, nem o dono da verdade. Então estão tirando, né, já começaram por aí, que Deus, estão tirando o antes de Cristo e colocando o EC, que quer dizer era comum, e desse depois da era comum. Olha, irmãos, as pessoas estão querendo roubar a autoridade e a verdade da palavra de Deus, começando por aí, e todas as outras barbaridades que nós vamos ver em todos os níveis da sociedade, jurídico, da educação. Você vai ver eles removendo Cristo da história. É o que o inimigo está fazendo, atacando as pessoas com uma mentira, que não é. Por isso que nós temos que estarmos firmes, né, com o cinto da verdade da palavra de Deus. E eles estão querendo tirar Jesus, atacando com uma mentira. Nós estamos vivendo dias de muita escuridão, não é só em termos de todas essas enfermidades. Por isso nós pais ruins. também, nós temos a obrigação de firmar os nossos filhos também na palavra na de Deus. Identidade. Porque Cristo, eles são dessa era, né? Que eles têm que ouvir todas essas coisas, querendo tirar Cristo, na verdade, do contexto do mundo, não dando importância. Mas você vê, essas pessoas, as filosofias, se dizem tão sábio, tão inteligente, tão maravilhosamente sábio, que eu nem consigo entender o jeito que eles pensam de viver. Quer dizer que se vive a vida inteira, luta, conquista e depois morre, e a vida não tem sentido. É como diz
Romanos 1, a sabedoria do mundo é maluquice, porque eles vivem, constroem o império, e aí eles dão tchau para tudo, e eles morrem e acaba tudo. É muito triste essa realidade que as pessoas querem viver sem Cristo, porque sem Cristo não tem esperança, né? E como que uma sabedoria que é uma loucura? Então a pessoa é tão, a filosofia tão inteligente, tão cheia de beleza, mas quer dizer que acaba assim. Quando ele acaba, tudo acaba e a vida se perde. Olha que loucura, sem Cristo não tem esperança. Jesus é a esperança da glória, né? Verdade. Glória a Deus. Então o Espírito Santo nos diz hoje, versículo 14: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Que é o conceito O da inimigo palavra de joga Deus, né? uma mentira para você, para tua casa. Você tem que estar firme na verdade. Quantas vezes nós recebemos verdades que nos libertam? Verdade da palavra, que liberta a nossa vida, É verdade. liberta a nossa casa. Então, use o cinto da verdade, da palavra de Deus, que sempre você vai receber libertação com as verdades da palavra de E Deus. quando nós andamos com a verdade, irmãos, viu, queridão, de casa também, quando nós andamos na verdade de Deus, no caminho, porque Jesus, a palavra diz que antes era conhecido a religião do caminho, o caminho de Jesus, né? Era a religião do caminho. Quem anda no caminho da palavra de Deus, anda com o próprio Deus, e o próprio Deus é vida. Tudo aonde Deus está, numa família que tem Deus, uma família que tem os conceitos de Deus, você pode ter certeza, há um rio de vida, de paz, de muita harmonia, que é a presença do próprio Deus na sua palavra. Glória a Deus. Aí, aqui no versículo 14 também, vestindo a couraça da justiça. Vamos falar dessa Aí, parte. vamos pensar de uma maneira natural, justiça. Então essa couraça é assim, ó. Se eu quiser estar aí no centro da vontade de Deus, eu tenho que ser justo. Eu tenho que fazer tudo. Lógico que depois que você aceita Jesus, você vai ter que ser justo com o seu filho, com as pessoas. Você vai andar em justiça. Mas não é essa justiça, apesar de ser essa justiça fazer parte da vida de quem é de Deus verdadeiramente, né? Uma pessoa justa, tudo que ele faz é carregado de justiça. Mas não é essa justiça que a palavra está falando. É a Vamos justiça de Deus, na verdade. Porque se a gente acha que essa couraça da justiça é a nossa justiça própria, nós não vamos ganhar couraça nenhuma. Produzida por nós, né? Produzida por nós. Aí nós vamos fazer igual o jovem rico, que se achegou até Jesus achando que ele era o bom. Mas se a gente fizer uma lista que a gente é bom, Satanás procura uma coisa em nós e acaba achando, e acaba nos acusando. E até um dos nomes de Satanás é o acusador, né? Sim. Que em uma forma mais moderna ainda, juridicamente falando, é o procurador. Ele vai procurar alguma coisa na gente e vai achar. Se você acha que você é bom, que você ajuda alguém, que você faz, o diabo vai achar uma coisa e vai te acusar com ela. De repente que você não é tão bom assim, né? Essa e, verdade, couraça aqui que a gente tem que vestir. E Jesus disse, perdão, até ele falou assim, ó, pode falar. Ninguém é bom a não ser Deus. Não ser Deus. Porque nós, irmão, por mais certo que a gente tenta ser, a gente às vezes age com injustiça, com maldade, com um coração, né? Então se a gente depender para Deus nos abençoar da nossa justiça, a palavra até diz assim, que a nossa justiça própria é como panos de imundícia. Essa couraça aqui, na verdade, é mais uma verdade. É mais uma verdade para nós, que é a justiça de Deus. Procede de Deus, né? Que procede de Deus. Porque se a gente depender da nossa própria justiça, nós não vamos ganhar coisíssima nenhuma. Falhar sempre. Nós vamos falhar sempre. Né? Amém. Então, e olha só. da justiça que é a graça de Deus, o amor de Deus. E essa couraça aqui, na verdade, é para proteger o nosso coração. Porque a couraça, os soldados romanos usavam para proteger o peito deles. Aquela parte de couro, né? Que protege o nosso coração, as nossas emoções. Porque o inimigo sempre ataca com depressão, com acusações, com condenação, com tristeza. O que a gente encontra pelo caminho de crente atacado por depressão, por tristeza? Porque o que nós estamos falando aqui hoje? Que o inimigo quer nos tirar da nossa posição de vencedores em Cristo Jesus. De vencedores em Cristo Jesus. E a depressão geralmente é assim, a pessoa olha para ela e fala assim, poxa, por que eu tenho que viver? Eu não mereço viver, porque eu não mereço
nada, eu não sou bom, eu não tenho valor nenhum, né? E aí a pessoa, nesse pensamento, ela pensa em morrer, desistir da vida. Então por isso que nós temos que nos vestir com a couraça da justiça de Deus. Porque é por causa do sangue de Jesus que nós conseguimos entrar na presença de Deus. É por causa da cruz que nós fomos perdoados dos nossos pecados. É por causa de Jesus, é no nome de Jesus que nós oramos, não é no nosso nome. O que nós estamos tentando dizer também hoje é aquele momento que Jesus encontra com o fariseu publicano, né? Que ele, o fariseu, ele orava, Senhor, eu orava bem alto, com bastante orgulho, dizendo assim, eu não sou igual a esses pecadores, eu não sou que nem esse fariseu, e o publicano, não sou que nem esse publicano, eu devolvo meu dízimo, eu faço tudo direitinho, eu mereço, me abençoa porque eu mereço. E aí o fariseu, o publicano, diz assim, aí chegou a vez dele orar, ele ora assim, me perdoa porque eu não sou digno de nada, nem estar na tua presença, Deus, nem ousava levantar os olhos. E Jesus disse, qual oração que foi a certa? Qual posição de orar que foi a melhor? E aí Jesus disse que foi a da humildade do fariseu, né? Do publicano, perdão, que achava que não merecia nada, que era pecador. E Jesus diz, esse desceu justificado, esse vai receber menos, porque não é aquele que se acha, né? A justiça própria é soberba. É soberba, é soberba. Tem gente que até briga com Deus, pô, Senhor, estou tanto tempo na tua casa, devolvo meu dízimo, vou na igreja todo domingo, como que vem esse desemprego, como é que eu fiquei doente, como? Só falta, e muitos já falaram, eu já ouvi, eu sou tão bom, eu não sei por que Deus está fazendo isso comigo. Está entendendo? E sendo que a posição certa nós já chegarmos, é crer errado, é você assim, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas se tem alguma coisa errada, deve estar em mim, me perdoa. Sim. Me perdoa, Deus. E nessa oração nós somos abençoados. E tem muita gente que perde a sua bênção porque crê errado. Sim. E não recebe porque entende errado. Sim. Então, vista-se com a couraça da justiça de Deus, não a nossa própria justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então, a paz que recebemos da cruz também. Não é verdade? Quando andamos na paz, estamos em solo firme, na verdade. E eu creio também que a gente tem que receber a paz que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós. E também nós temos que andar em paz aqui nessa terra com as pessoas. Eu creio dessa maneira também. Você vê que é um dos termos para entrar no céu. Seguir a paz para com todos. Que não é fácil. Seguir a paz para com todos. E a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Dois requisitos que não podemos deixar para fora da nossa vida. Ser uma pessoa da paz e andar em santidade, né? Quer dizer, procurar sempre, né? Assim, fazer a vontade de Deus. Lógico que a gente vai falhar, vai errar. E quando a gente falhar, aí a gente usa da graça de Deus, que também não se pode brincar com a graça, né? Verdade. A graça não é licença para pecar. A graça não é. Deus sempre me perdoa, então vou trair, vou roubar, vou enganar. Depois eu vou lá na Santa Ceia, peço um perdão e está tudo certo. A palavra diz também que o homem muitas vezes repreendido por Deus, será quebrantado sem que haja conserto. Fica brincando com Nós andamos pecado, em santidade, né? Porque somos salvos. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas, está falando todas aqui, todas as setas inflamadas do maligno. Então olha só, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós devemos ver Deus como nosso escudo também. Eu vejo assim também, a armadura de Deus. Nós temos que ter essa fé, que Deus é o nosso escudo. E o inimigo sempre vai querer nos atacar com tentações, por exemplo. Não é verdade? E você sabe que, lógico que você sabe, né? Eu sei que você sabe, mas vamos falar de novo, né? Você sabe que ser tentado não é pecado, né? O pecado, porque todo mundo é tentado, inclusive Jesus foi tentado. Mas o pecado não é ser tentado, o pecado é se entregar à tentação. É você deixar aquele negocinho fazer ninho na sua cabeça. É você acordar e levantar com aquele negócio na tua cabeça, pensando naquilo, né? E depois no final se entregar, né? Porque aí ela dá luz, né? O pecado dá luz. Então não é pecado ser tentado. Fico com a raiva daquela pessoa. Ai meu Deus, já perdi minha salvação. Fiquei com uma raiva.
Mas você vai orar. Sente aquela raiva, vai orar. Vai orar, busca a presença aquilo, de Deus. Né? E vai mudar seu posicionamento, né? Encontrou com a pessoa, não vai falar, não. Fique firme na sua posição. Se você é uma princesa de Jesus, fique firme como uma princesa. Não saia da sua posição da palavra de Deus. Você é um príncipe, fica na sua posição de príncipe, na verdade. Eu estou sem aqui meu celular para ver quem está entrando, acabou a bateria, eu não consigo ver quem está entrando, que está pedindo, as meninas Aí eu pedindo. vou dizer sobre as setas inflamadas do maligno. Antigamente usavam flechas, né? Com fogo nas pontas mesmo. E eles jogavam as flechas para queimar os telhados de palha mesmo, para destruir as cidades. Era dessa maneira. E hoje Satanás joga uma flecha ou no pai da família, acaba com ou a na família mãe inteira. da família, ou joga uma flecha num filho e aquela flecha incendeia a casa inteira e põe fogo na vida da pessoa inteira. Então pensamentos diabólicos. O inimigo, ele lança pensamentos diabólicos, princípios diabólicos. Por isso que é importante também, irmãos, a gente orar para toda a nossa família estar unida numa fé só. Porque a palavra diz que uma casa dividida não permanecerá. De repente você está em fé, você está lutando, você está orando, mas de repente as outras pessoas da sua casa, elas não estão no mesmo espírito. E pode ser um telhadão de palha para lançar uma flecha, né? É verdade. É verdade? Então, mas pastor, o que eu vou fazer? Eles não querem aceitar Jesus, né? Eles não querem. Não. Então, eu acredito que é o momento, a gente tem que edificar nossa casa. É o momento da gente orar muito, firmemente, para a gente poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque uma casa dividida, irmãos, não permanece de pé. Jesus diz isso. É difícil uma casa em que nem todos falam a linguagem da fé, você conseguir estabelecer uma paz, porque tem sempre alguém que é um alvo para o diabo lançar uma flecha, né? Então nós temos que orar para a conversão da nossa família e para todos falar a mesma linguagem, né? Uma das maneiras que o diabo nos atinge com as flechas, então, os dardos, né? Flechas inflamadas, né? Eu acredito que nem eu disse, antigamente usava aquelas flechas, né, para queimar os telhados de palha. Pegava no telhado, queimava a casa inteira, né? Então, o que a gente faz com o fogo para apagar o fogo? Água. Verdade. A água da palavra de Deus. Hoje a armadura de Deus é toda baseada na verdade. Tem gente que usa gasolina, né? Da palavra de Deus. Usa gasolina para apagar o fogo. Vê que está pegando fogo, vai lá e põe uma gasolina, torra tudo, né? Porque está falando aqui, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, receber um pensamento de tentação, apaga com a palavra de Deus e oração. É verdade. Apaga. E está dizendo também que pode. A gente com a água da palavra de Deus. A gente fala que uma casa que não é todo mundo do mesmo espírito, né? É difícil. Mas eu creio que esse fogo pode ser apagado através da oração e da água, da palavra de Deus. E a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos limpa. nos lava, é que nem, nos às purifica. vezes em casa, né, Marcinha? A gente, lógico que as nossas meninas estão lá brincando. Todo mundo é assim em casa. E de repente você ouve lá começar uma discussãozinha, alguma coisa, uma vozinha, você já joga uma água lá. Como é que joga essa? Olha o que a palavra de Deus diz. Que na ira do homem não opera o favor de Deus, né? E outra também, o diabo entra através da ira. Então quem tem a palavra de Deus e todo mundo alinhado, é mais fácil de conter esses fogos aí, né? Verdade. E todos os pecados começam na mente. Então se está na mente, é mais fácil de apagar. É mais fácil. Receber uma seta inflamada do inimigo, apaga com a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, orando. Amém? Com a água do Espírito, né? Então Jesus mesmo, ele venceu as tentações do diabo com a palavra. E como que é necessário a gente esconder no nosso coração a palavra de Deus? O nosso coração tem que ser um depósito da palavra de Deus. Porque assim, quando o inimigo nos atacar, o nosso coração está depositado no nosso coração muita da palavra de Deus. Então você tem a palavra de Deus para apagar toda, né, a seta inflamada do inimigo. A fé na verdade da palavra de Deus. Amém? A palavra também diz assim que o homem bom, Jesus também diz, o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, né? E se nós estivermos cheios da palavra de Deus,
A gente vai fazer isso, vai tirar de Vai dentro ter um de nós, depósito no nosso coração. A Se boca. você escutar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, se encher das coisas de Deus. se encher das coisas de Deus, o seu coração vai se tornar um depósito da palavra de Deus. Então, quando o inimigo te lançar uma flecha, porque vem, o inimigo ataca mesmo, te lança uma flecha inflamada, você tem a água da palavra de Deus para apagar. Verdade. Amém? E quantos lares, quantos casamentos, quantas pessoas perderam emprego porque não souberam Tô terminando já. apagar esse fogo? Aí lançou uma palavra, perdeu o emprego, perdeu a mulher, perdeu o namorado, perdeu, porque as pessoas não aprendem essa questão de realmente a boca precisa estar cheia, né, das coisas de Deus, da vida de Deus, para que o coração, a boca possa liberar vida, senão vai liberar morte sempre. Os dardos inflamados do inimigo pode ser também preocupação, ansiedade, medo. E tudo isso, a palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus, são apagados. Amém? Glória a Deus. Escudo da fé. Irmão, já estamos chegando no final. Estamos terminando, 17, versículo 17. Falta 5 minutinhos. Versículo 17 Glória está a escrito Deus. assim: usem o capacete da salvação Estamos estudando a e armadura a de espada Deus. do Espírito, que é a palavra de Deus. Então toda a armadura de Deus é baseada na verdade. Na verdade que nós temos que nos manter firmes na nossa posição, daquilo que nós somos, daquilo que a Bíblia diz que nós somos, amém? Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e assentados é uma posição de descanso. Descansar não é parar de trabalhar, não é de parar de fazer as coisas. Descansar é descansar por dentro. É sabendo que o Senhor cuida da gente. Aí nós vamos aqui no capacete da salvação. Tem a ver com a renovação da mente. Entender que tudo vem por causa da cruz, que tudo é por causa da graça. Irmãos, quando nós entendemos que tudo é pela graça, tudo é por causa da cruz, nós andamos em outro nível com o Senhor Jesus, de bênçãos. Nós andamos em outro nível com o Senhor quando nós entendemos que tudo é pela graça, tudo é por causa do favor de Deus, o descanso que nós recebemos, porque o Senhor Jesus já trabalhou na cruz por nós. Ele trabalhou lá na cruz por nós. Nós somos filhos amados mesmo de Deus. E o que nós temos que fazer? Crer no que Ele fez por nós lá na cruz, amém? Então o capacete da salvação é a gente renovar a nossa mente na palavra da verdade, na palavra do Senhor Jesus. Estarmos firmes, de novo, na verdade que diz a palavra do Senhor. Então usem, algumas versões falam, usem o capacete. Outras versões falam, receba o capacete da salvação. Porque nós somos salvos pela fé. Tudo é pela fé, tudo é pela graça. Amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, no versículo 18, quero até contar um testemunho meu para terminar. Está falando aqui que eu acredito, sempre acreditei que o versículo 18 tem muito. Para você ter a armadura de Deus, você vai para o versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E olha o que está falando aqui: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Você ora em línguas estranhas? Use muito esse dom. Eu tinha um entendimento errado sobre oração em línguas. Eu achava que oração em línguas era só quando eu sentia um arrepio e começava a orar em línguas. Era só quando eu ia para a igreja, quando eu ia para um congresso e estava todo mundo unido ali e eu tinha que orar em línguas. Mas um dia eu era muito preocupada. Eu já disse isso, que eu era uma pessoa muito preocupada. E um dia eu me cobrava muito. E foi bem no comecinho, quando nós começamos a pastorear essa igreja aqui, bem no comecinho. E eu tinha um costume de me preocupar muito com as coisas. Eu ficava preocupada, eu ficava ansiosa, eu ficava me cobrando das coisas que eu não tinha feito. Ah, eu não fiz, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu ficava me cobrando. Eu ficava me torturando com um monte de cobranças em mim. Eu mesmo me cobrava, mas era o inimigo com dardos inflamados. Me atacava.
me atacava com pensamentos de preocupação, de medo. Ai, nós não vamos conseguir. E eu ficava com aquele pensamento. E quando eu parei para perceber, aquele pensamento tinha tomado uma proporção na minha mente que se transformou num fardo muito grande. Eu comecei a ficar com muito medo do amanhã. Eu comecei a ficar com muito medo de tudo. Comecei a ficar preocupada. E a coisa foi um ataque tão diabólico na minha vida, que todo dia eu acordava muito cansada, mentalmente falando. Todo dia eu acordava com um fardo terrível, a ponto que eu pensava que eu ia enlouquecer. É verdade, era uma opressão diabólica sobre mim. E eu não contava nada para ele, porque ele corria com as coisas da igreja. E eu achava assim, e o inimigo botava na minha cabeça a mim: se eu contar para ele, vai ser mais uma coisa para ele. E estava ficando numa situação, a minha mente, eu estava virando uma estafa mental tão grande. E um dia o Espírito Santo preparou para mim, eu tenho certeza absoluta. Eu achei na minha estante, eu não lembro se era o tempo do meu sogro que morava naquela casa ainda. Eu achei um livro do Kennedy Hagin. E esse livro, esse livro estava marcado numa página. E eu, por curiosidade, porque eu amo ler, eu li aquela página marcada. E tinha um testemunho naquela página daquele livro. Contava-se a história de um psicólogo convertido, que trabalhava numa clínica. E ele tinha várias pessoas internadas nessa clínica que ele cuidava. Era um psiquiatra mesmo. Era psiquiatra. E o Kennedy Hagin conta que esse psiquiatra orava 10 minutos por dia em línguas para cada paciente dele. E ele percebia que as pessoas melhoravam, que os pacientes dele iam melhorando. Tudo isso eu li no livro, um testemunho. E ele tinha uma paciente que ele orava todo dia para aquela moça. E o Espírito Santo tinha revelado para ele que aquela moça não era louca. Aquela moça tinha uma opressão. Ela estava sendo oprimida por um demônio. Porque é diferente ser oprimida de estar endemoniada. Às vezes você que está me assistindo, às vezes você anda sendo oprimido por um demônio. E ele conta naquele testemunho que ele estava sendo aquela moça, ele tinha certeza que aquela moça era oprimida por um demônio. Ela não era endemoniada e nem louca. E ele começou a orar 10 minutos por dia. Ele colocava a mão na cabeça daquela moça, ele orava 10 minutos por dia para aquela moça. E aquela moça foi totalmente liberta, em nome do Senhor Jesus. Aí aquele testemunho, eu vi que o Espírito Santo preparou aquele livro para mim. Todo dia, eu não tinha o hábito de orar em língua sempre. Eu já tinha o dom, mas eu não orava sempre. Eu comecei todo dia, pegava o meu relógio, e eu não tinha o hábito de orar em línguas. Então eu começava a orar em línguas. E eu pensava que eu já tinha orado 10 minutos, mas quando eu vi, era 3 minutos só. Aí eu orava, continuava orando, orava todo dia 10 minutos em línguas, para minha própria mente ser liberta do fardo que eu deixei, que eu permiti o inimigo ter colocado na minha mente, com canseira. E eu comecei a orar naquela semana. Todo dia eu ia lá na minha sala, escondidinho, Marcinho, ajoelhava. O apóstolo Paulo orava muito em línguas, né? Sim. E recebeu toda a revelação do Novo Testamento, praticamente, né? 50%. Verdade, pode falar. Não, é muito importante, então, não é... É algo utilizado para revelações mesmo. Sim, já estou terminando já o meu testemunho e já estamos terminando a palavra, já vamos orar. E eu comecei naquela semana, todo dia eu ia 10 minutos e orava em línguas, colocava a mão na minha cabeça e eu orava em línguas. Menos de uma semana eu fui totalmente liberta daquela opressão. Totalmente liberta, nunca mais eu senti cansaço do jeito que eu sentia na minha mente. Fui liberta totalmente orando em línguas. E eu comecei a praticar essa arma espiritual, porque é uma arma, assim como o louvor era uma arma espiritual. Eu comecei a praticar, e de 10 minutos eu fui aumentando. Um dia uma pessoa, uma família chegou até nós e falou: meu pai está procurando jeito de se suicidar.
E nós já conversamos com ele, já oramos por ele e nada. Outro testemunho que eu estou contando, não está no livro. Uma pessoa nos procurou há tempo atrás. E naquela semana, essa pessoa começou a procurar no computador, procurava cenas de pessoas que suicidaram. A coisa estava diabólica, muito diabólica. E naquela semana eu colocava a mão na minha cabeça, como se eu estivesse colocando a mão na cabeça daquele homem. Dentro da minha casa mesmo eu orava. E eu comecei a orar 10 minutos em línguas para aquele homem. Sem ele estar ali perto de mim, eu colocava a mão na minha cabeça, pela fé eu via ele e orava em línguas. E quando eu comecei a orar em línguas, a família nos procurou, ligou para nós e falou que ele caiu onde ele estava. Ele caiu no chão. Onde ele estava, no trabalho dele, ele caiu. E quando ele levantou, ele percebeu que ele estava liberto em nome de Jesus. Então ore em línguas. Ore em línguas, comece a usar essa arma da oração em línguas. Quero terminar em Judas. Diz em Judas 1:20, diz que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a santa fé. Nós somos edificados quando nós oramos em línguas. Nós ficamos firmes no amor de Deus quando nós oramos em línguas. Vê lá em Judas 1, versículo 20. Você vai ser edificado por dentro se você orar em línguas. Então eu quero terminar essa palavra dizendo isso, para você ficar firme. Ore em línguas. E se você não recebeu ainda o dom da oração em línguas, saiba que o Senhor Jesus já perdoou os seus pecados na cruz. Porque muitas pessoas não recebem o dom de orar em línguas porque não recebe essa verdade, que Jesus já levou os seus pecados na cruz. Porque quando Pedro pregou para Cornélio, ele falou várias coisas lindas para Cornélio e os parentes e amigos de Cornélio. Mas quando ele disse que Jesus perdoou os pecados, o Espírito Santo caiu sobre eles. Eles foram batizados no Espírito Santo. Muitas pessoas não são batizadas no Espírito Santo porque não sabem, não recebem essa verdade também. Jesus já perdoou o seu pecado. Amém? Receba o Espírito Santo, receba o dom de orar em línguas e use muito essa arma. Amém? Para que você seja revestido de toda a armadura de Deus. Ore muito em línguas estranhas. E as pessoas falam, mas eu nunca ouvi esse negócio de língua. O que você está falando, né? A igreja foi formada e não existia esse nome igreja. Mas no dia que o Espírito Santo desceu, sobre aquelas 120 almas, né? A palavra fala no livro de Atos 2. O Espírito Santo desceu e a igreja se formou. A igreja somos nós. Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus na terra, você tem esse direito e você precisa buscar isso, porque tem que procurar um zelo, porque é assim, uma oração que o Espírito ora em mistérios, né? Nem você, às vezes você está falando, não sabe o que está falando, mas o Espírito está orando, seu Espírito está orando com Deus, né? Em mistérios. Está indo na raiz do problema. Raiz do problema, é algo maravilhoso, é um dom. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, aquilo que nós não sabemos orar. Glória a Deus. Com gemidos inexprimíveis, não é verdade? Oração em línguas é o próprio Deus orando por nós. Coisas que nós nem achamos que necessitamos, Ele está orando por nós. E quando a gente vê, a gente já está liberto. É uma maravilha, busca esse dom, glória a Deus. Amém. Amém? Pedido de oração tem aí? Aqui. Glória a Deus. Então, receba o abraço do Espírito Santo na tua vida. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, saiba, eu vou dizer de novo que o Senhor Jesus já levou os seus pecados na cruz. Amém? E peça o batismo no Espírito Santo e peça o dom de línguas. Pode orar. Amém? Vamos orar, esse é o momento da oração. Amém, irmãos? Tem aqui a Yara, a família, a Marta, a Marinalva, tem a Vera, o Miguel, a Márcia, a família, tem a Kari, nossa irmãzinha Rosângela, Neidinha, Raquel, o Antônio Botão, família, a Fernanda, a Lúcia, a Rosângela, a Dinalva, muita gente aqui com a gente, amém? Essa hora da oração, irmão, a palavra diz assim que a oração do justo vale muito seus efeitos. E a oração do justo é a oração feita exatamente o que a gente está falando, esse entendimento. O
que é o justo? Eu vou orar e os milagres vão acontecer porque eu estou bem justo diante de Deus. Eu estou zerado, eu estou legal. Não, irmãos. É o que nós estamos acabando de falar aqui. O entendimento, orar em nome de Jesus, pelo trabalho da cruz. Você já merece ser curado, já merece ser abençoado, já merece receber a sua porta de emprego. Você já está apto a receber. Não é nada que você vai fazer. A palavra fala que nós recebemos de Deus é pela fé. Pela fé não é justiça própria. Então esse momento da oração é um momento maravilhoso de nós recebermos favor de Deus. Tire da sua mente o que você vai receber favor de Deus agora, porque você merece, porque você é um bom, que você... Não. Você vai receber milagre em favor de Deus aqui, porque você crê que Jesus morreu na cruz, que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e que você crê que aquilo que Ele fez na cruz foi o bastante para te dar uma vida abundante, curar você, é pela fé. É isso? Pode falar também, pastor. Então, nesse momento da fé, como é que você recebe favor de Deus? É você crer que não há outro nome pelo qual nos possamos achegar a Deus, a não ser o nome de Jesus. Jesus diz assim, ó, eu sou a porta. Se você quiser ir falar com o Pai, se você quiser alguma coisa, entra por essa porta que sou eu. E você vai entrar e você vai sair. Ô louco, como é que é esse negócio? Você vai entrar por mim e você vai sair do aperto, vai sair das dificuldades. Você pode entrar pela porta que sou eu. Porque se você entrar por essa porta, que é o meu nome, você vai sair de todo aperto e de toda situação dessa vida também. Vamos orar com fé agora? Ora, meu irmão, e ore comigo agora. Mas eu quero que você ore crendo que essa oração é poderosa. Romanos 1 diz assim, que esse evangelho que nós pregamos, que você está ouvindo, esse evangelho é poderoso para salvar todo mundo que acreditar nele. Pode estar doente, pode estar... Aí as pessoas falam, mas pastor, por que uns não são curados? Existem muitas respostas no sentido de que é preciso orar com fé, amém, irmão? Tem algumas pessoas que oram, por exemplo, e as orações não são respondidas, porque elas acham que a porta não abriu, que a situação não se resolveu, mas às vezes, mesmo a porta não fechando, mesmo a situação não se resolvendo, é Deus trabalhando, amém? Então creia que você está orando, vai receber essa oração e que Deus vai te abençoar, porque Deus vai começar a mexer no território da tua vida. Vamos orar agora, com fé, em nome de Jesus. Nesse nome não há demônio, não há crise, não há enfermidade, não há força nesse mundo, porque todo o poder foi entregue para Jesus. Se você crê, esse é o momento. Vamos orar, fecha os seus olhos. Já pode pegar até o teu copo com água. A gente usa essa atitude de fé, e muitas pessoas têm sido curadas. Não é a água, não é o patuá da bênção, viu, irmão? Não é a tampinha, não é nada, o olhinho não é nada. O que faz o milagre acontecer é a tua fé em Jesus. É lógico que se você usar um mecanismo, né? A água a gente usa, a pessoa toma água crendo, e aí ela, mas não é a água, não é nada, é a fé na oração em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos agora, estenda a sua mão e com muita fé, porque precisa ter fé. A fé, falamos o tempo inteiro de fé e muitas pessoas não entendem o que é a fé. A fé é a certeza que Deus está nos ouvindo agora e que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando, e que Ele vai fazer não porque a gente merece, mas porque nós acreditamos que Jesus morreu na cruz e com Ele nos trouxe benefício de ser curado, de ser abençoado, de termos uma vida muito abençoada nessa terra, nesse mundo de escuridão. Nós temos o direito, pela fé, de ser abençoado. Pai, eu oro agora por essa minha irmã, por esse meu irmão que fecha os seus olhos. E quando nós fechamos os nossos olhos, nós fechamos os nossos olhos a todas as coisas que estão ao nosso redor. E nós estamos, Pai, focados agora no entendimento que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Neste nome que João 14 nos diz: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o nome do Pai seja glorificado no meu nome. Tudo que vocês pedirem, eu farei, para que vocês tenham alegria, para que vocês se alegrem. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, que esse meu irmão
e que essa minha irmã, que está vivenciando, está atravessando um momento de luta, que aos olhos humanos não tem saída, mas o Senhor é o Deus poderoso que nos diz: operando eu, quem impedirá? Isaías diz. A palavra também diz que o Senhor é o Deus que abre um caminho no meio do mar, que traz existência às coisas que não existem. Operando o Senhor, e se o Filho libertar alguém, verdadeiramente serão livres. Pai, eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã que hoje acordou mal, no meio desse tufão, desse furacão, do olho do furacão, que é esse problema que eles estão vivendo, e aos olhos humanos não tem saída, não tem solução, não tem resolução. Aos olhos humanos não há nada e ninguém que possa ajudar, mas nós clamamos o Senhor, o Deus do impossível, que traz à existência as coisas que não existem. Em nome de Jesus agora, o meu irmão e a minha irmã apresentam ao Senhor agora. Eles abrem a sua boca, e a boca deles fala porque eles creem, e eles creem porque e falam porque creem, e creem, por isso eles falam. E agora eles está saindo de dentro do coração deles, passando pela boca. E o Senhor nos diz: pedi, peçam para mim, eu vou dar, batam na minha porta e eu vou abrir. Porque aquele que pede recebe, o que busca em mim vai encontrar, o que bate na minha porta, a porta vai ser aberta. O Senhor disse: por acaso eu não farei justiça aos meus queridos escolhidos, que clamam a mim de dia e de noite? Farei depressa. E agora o Senhor está ouvindo, as orações sobem da terra, e estão chegando diante do Senhor como um aroma suave. Orações que enchem o céu agora estão chegando diante do trono do Senhor, de pessoas nesse mundo de incredulidade, de dureza, de orgulho, de tantas pessoas que não creem e se perderam na fé. Mas agora o Senhor recebe a oração de homens, mulheres, o Senhor recebe a oração de criança, e essas orações chegam diante do Senhor como um cheiro suave de que existe fé nessa terra, de que existe alguém que ainda acredita. Como diz Lucas 18, por acaso quando o Senhor voltar, achará fé na terra? Mas o Senhor está recebendo agora as orações do meu irmão, da minha irmã. Eles oram com lágrima, oram com esperança, eles oram no nome de Jesus. Não há outro nome que eles estão orando agora, e eles estão chegando diante do Senhor. O Senhor está recebendo, o Senhor está ouvindo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor pode ouvir a tua voz agora. Fale o que você precisa, diga o que você quer, diga que você quer ser curado, que você quer entrar em um tempo de paz, que você precisa do favor de Deus. Diga, e não com justiça própria. Diga ao Senhor na sua oração agora: Pai, eu sei que não mereço nada, porque o que eu peço agora não é com justiça própria, mas eu peço porque Jesus já me concedeu o direito de ser curado, de ser abençoado na cruz. Cura minha casa, sara minha família, traz alegria de novo dentro da minha casa, traz vida no meu casamento, traz vida na vida da minha família. Tira esse espírito de contenda que tira a paz da minha casa. Tantos anos eu vivo, Senhor, e não tem paz na minha casa, não tem paz no meu casamento, não tenho paz na vida profissional. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus. Tu és o príncipe da paz. O Senhor, Pai, é aquele que faz brotar rios de água viva no meio do deserto. Enche agora a minha vida e a minha casa e o território da minha vida com os rios de vida que brotam da tua presença agora. Se você crê, e é tudo pela fé, diga: eu creio que a minha voz chegou diante de Deus, estou sendo ouvido agora. O Senhor sabe, já sabe do que eu preciso. Eu te agradeço, te rendo graças, porque o Senhor sempre ouve a minha voz. Diga isso, diga assim: eu te amo, Pai. Como Jesus, quando multiplicou o pão, levantou o pão e disse assim, irmão, presta atenção: Pai, graças te dou, porque sei que o Senhor sempre me ouve. E agora no final da tua oração, diga: Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor me ouve, e que o Senhor me ama, já mostrou isso em Cristo Jesus. Eu te agradeço e fico em paz,
porque sei que a minha oração foi ouvida e que o Senhor começou um trabalho poderoso na minha vida e na minha família. Porque Isaías, diga assim, porque Isaías diz, e é uma grande verdade, que aqueles que estão esperando que o Senhor faça alguma coisa, o Senhor começa a trabalhar. Obrigado em Cristo Jesus pela minha oração que já foi respondida. Obrigado, Senhor. Sentiu paz aí, meu irmão? Sentiu paz? A paz é um sinal de que Deus ouviu a nossa voz. Deus abençoe os irmãos. Sexta-feira vamos estar aqui, né? Sexta agora, 7h30, né? Sim. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Presta atenção no negócio que eu sei que nós estamos um pouco atrasadinhos, mas vou falar aqui uma coisa. Se você não tem certeza que você é salvo, entregue sua vida para Jesus. Venha no culto de domingo. Venha entregar sua vida para Jesus. Domingo, Santa Ceia do Senhor, 9h da manhã. Chega cedo para não ficar sem lugar. 7h da noite e 8h. Nós estamos 3 cultos no domingo, né? Marca aí, não precisa nem marcar, vem que vai ter lugar, né? Mas eu quero te pedir encarecidamente, o reino de Deus, eu quero te falar uma verdade, o reino de Deus é conquistado na força. Jesus disse, e os que se esforçam se apoderam. Busque a Deus, venha à casa do Senhor, se una com a igreja, porque contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Deus abençoe os irmãos, glória a Deus. Deus abençoe, obrigado às irmãs que vieram aqui hoje, obrigado vocês. Os pedidos de oração vamos estar orando de madrugada constantemente. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor. Amém? Jesus. Um beijo, Deus sejam abençoe. abraçados pelo Irmãs Espírito que estão Santo. aqui com a gente, ó, Deus abençoe, obrigado, né? Abra sua mão, que a graça do Pai, do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe, glória a Deus.